Boa tarde, meus irmãos. Meus irmãos, então, vamos lá iniciar mais uma escola dominical. Esse é o 18º domingo. Eu esqueci de editar e ficou 16, tá? Mas é o 18º, é o domingo de número 18, que a gente estuda o Catecismo de Heidelberg, graças a Deus. Depois, a gente vai retornar ao estudo desse catecismo, mas a gente vai parar hoje, tá? A gente vai parar o estudo do catecismo e a partir do próximo domingo a gente vai iniciar um outro tema de escola dominical. A gente vai estudar as 9 marcas de uma igreja saudável. A gente vai comunicar de novo isso depois no culto para os outros irmãos que não estão aqui. Mas só para os irmãos saberem, a gente vai parar hoje aqui nessas perguntas 46, 47, 48 e 49. E aí depois, lá na frente, a gente retorna na pergunta sequente, tá bom? Ok? Então vamos fazer a leitura da pergunta 46, da sua resposta, e depois a gente ora para iniciar então nossa escola dominical. Vamos lá ler a resposta, tá? Eu vou ler a pergunta e a gente lê a resposta juntos. Pergunta 46. O que você confessa quando diz que Cristo subiu ao céu? Vamos lá, irmãos. Que Cristo, à vista dos seus discípulos, foi levado da terra ao céu, que está lá para o nosso benefício, até que venha novamente para julgar os vivos e os mortos. Amém? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, novamente pelo teu dia, pelo dia que o Senhor permite que o seu povo esteja reunido para ser edificado. Abençoa as nossas vidas, Senhor, edifica as nossas vidas na tua palavra, firma os nossos passos na tua palavra, para que possamos viver o restante dessas vidas, o restante dos dias da semana, debaixo da tua graça e da tua misericórdia. Que nós, ao estudarmos sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu, que ressuscitou e que subiu aos céus, possamos amar mais a Ele e assim amar mais aos nossos irmãos e à tua igreja. Te pedimos isso com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, irmãos, olha só, pastor, não é coincidência. A gente começou o Catecismo de Heidelberg justamente para ele ficar sincronizado com o nosso calendário. Só que aí teve um dia que a gente não teve estudo do Catecismo de Heidelberg e aí deu um atraso. Mas, pergunta sobre a ascensão era para ter sido no domingo passado, que é o domingo que o pastor pregou sobre a ascensão. Então ia casar direitinho, mas aí o nosso calendário não bateu. Então não é coincidência que a gente vai falar sobre a ascensão do Senhor Jesus na pergunta 46, 47, 48 e 49. Então olha só o que a pergunta 46 diz. Ela quer saber o que a nossa fé tem de importante, por que a gente confessa, por que a nossa fé diz que Jesus subiu ao céu, por que isso é importante, por que isso faz parte da nossa fé. E aí a resposta, dividida em 3 partes, está dizendo que isso é importante, que nós confessamos, dizendo que Cristo foi levado à vista dos seus discípulos para o céu, que ele está lá para o nosso benefício e que ele vai voltar. Entenderam o resumo? Cristo subiu de forma visível para o nosso bem e ele vai voltar. São essas 3 partes dessa primeira pergunta. Então vamos olhar aí parte a parte essa resposta. Primeira parte, a parte de amarelo, que Cristo subiu à vista dos seus discípulos. Olha os textos de referência aí, meus irmãos. Marcos 16, 19 diz: de fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Então Marcos está falando ainda lá no Evangelho de Marcos, que viu, que está registrado que Jesus foi recebido no céu e está à destra de Deus. Aí Lucas também registra depois: aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para os céus. Então o pastor Melquiades falou isso domingo passado. Jesus não desapareceu assim do nada. Não é que ele estava lá sentado, de frente para os discípulos, e aí Jesus sumiu. Não, o texto está dizendo, enquanto eles conversavam, Jesus começou a voar. Jesus começou a ser levado para cima, lentamente, de forma que os discípulos conseguiram vê-lo. E aí, Atos 1,9 diz: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos olhos. Ou seja, eles foram até lá em cima, até desaparecer no meio das nuvens, Senhor Jesus. Então, olha só, à vista deles, diz o texto de Atos. Isso é importante. Se os discípulos viram Jesus subir, é porque ele estava no corpo dele. Não foi só um espírito que subiu. Muita gente vai dizer isso. Não. O corpo de Jesus ficou na terra, morreu, apodreceu, ficou lá no túmulo enterrado. O que subiu foi o espírito dele. Muita gente vai dizer isso por aí.
Mas olha o texto está dizendo que Jesus foi elevado às alturas à vista deles. Então os discípulos viram Jesus subir. Se fosse um espírito, os discípulos não veriam. Não é verdade? Espírito que a gente saiba, ninguém vê espírito, né? Então se eles viram Jesus subindo é porque Jesus estava no corpo. Era o corpo físico dele que subiu. Esse é o primeiro ponto. Os irmãos entenderam até aqui? Tranquilo, né? Pergunta 46, então, Jesus subiu, foi elevado. Segunda parte diz que ele está lá no céu, onde ele foi elevado, ele continua lá, e ele foi elevado para o nosso benefício. Vamos ver essa prova disso daí, que ele foi elevado para o nosso benefício. Primeiro, Romanos 8,34, olha o que o apóstolo Paulo diz. Quem os condenará? Está falando dos crentes. Quem pode condenar os crentes? Porque é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então veja, duas coisas aqui nesse texto. Está, o verbo ser está, não está no passado. Não está dizendo que ele estava à destra de Deus, no passado. Está no presente aí. Significa que Cristo subiu ao céu e permaneceu à direita do Pai. Então onde é que ele está hoje? Ainda está lá. Ainda está lá. Mais de 2000 anos depois, o Senhor Jesus está à destra do Pai, à direita do Pai. E o que ele está fazendo lá? Descansando, parado? Olha o que o texto diz que ele está fazendo. Intercedendo por nós. Aí a gente vem aqui orar na igreja, né, irmão Carlos? Passa 15, 20, 30 no máximo orando, e aí já tem gente assim, a oração demora muito. Jesus está 2000 anos orando pela igreja. 2000 anos intercedendo pela igreja. Graças a Deus, que ele não para de fazer isso. E aí, Hebreus 4,14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firme a nossa confissão. Olha só aqui, onde está o benefício? Está dizendo que Jesus que penetrou nos céus, ele é um grande sumo sacerdote. O que o sacerdote fazia no Antigo Testamento? Oferecia sacrifícios para perdão do pecado do povo. Então, essa intercessão que Cristo, essa oração que Cristo está fazendo no céu por nós, é pelo perdão dos nossos pecados. Olha só, por que quando você ora pedindo perdão pelos seus pecados, você termina a oração dizendo, em nome de Jesus, amém. Sabe por que a gente faz isso? Em nome de Jesus, amém? Porque se você orar pedindo perdão pelos teus pecados e não for em nome de Jesus, essa oração não chega em Deus, não. Porque quem está lá à direita de Deus, falando diretamente com o Pai, é Jesus. Então, quando você diz, eu estou orando em nome de Jesus, Jesus entrega essa oração ao Pai. Você acha que o Pai não vai ouvir uma oração que foi o próprio Filho dele que trouxe para ele? Claro que ele vai ouvir. Então, ore em nome de Jesus, irmão. Termine sua oração dizendo em nome de Jesus, ou então em nome de Cristo, ou então em nome de Jesus Cristo, como você quiser. Mas não termine sua oração sem citar o Senhor Jesus, porque é Ele que intercede por você. É Ele que tem esse trabalho de pegar sua oração e apresentar ao Pai no céu. Muitas pessoas por aí de outras igrejas dizem que em vez de você tentar chegar ao Pai por meio de Jesus Cristo, você tem outros meios, tem os santos, você tem Maria, que vai entregar também suas intercessões, aí rogai por nós, né? Tem as rezas, mas a Bíblia não diz nada disso, irmãos. A Bíblia diz que nós temos um único intercessor entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, um homem. Então ore em nome de Jesus, que ele penetrou os céus como seu sacerdote para interceder por você à direita de Deus. Amém? E aí Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer quando? Ontem? Agora, por nós diante de Deus, agora. Quando você ora, quando a igreja ora, Jesus naquele momento está presente diante do Pai, rogando pela igreja. Amém? Então, nesse momento que estamos reunidos aqui, Jesus está rogando por nós, está orando por nós à direita de Deus Pai. Agora, enquanto a gente está falando aqui. Amém, irmãos? Vamos lá então, prosseguir. Terceira parte, já vimos aí. Jesus foi elevado fisicamente, os discípulos viram. Segundo lugar, ele está lá, não está parado descansando, ele está lá para o nosso bem, intercedendo por nós, orando por nós, pedindo os perdões dos nossos pecados. E aí a terceira parte é até que venha novamente para julgar os vivos e os mortos. Então tem um tempo onde Jesus vai voltar a agir, se saindo de lá.
Vai ter um tempo onde Jesus vai ter que parar esse trabalho de intercessão e ele vai fazer outra coisa, que o texto diz que é o quê? Julgar vivos e mortos. É a outra atividade dele. Vamos ver a base bíblica para isso? 2 textos aí, Mateus 24:30 e depois Atos 1:11. Mateus 24:30. Todos os povos da terra se lamentarão e verão. Presta atenção nesse texto, irmãos. Todos os povos, está falando só da igreja aí? Todos os povos da terra, eles vão imaginar Jesus? Verão, o olho. Todos os povos da terra lamentarão, estarão chorando e vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu, com poder e muita glória. Veja, se todas as nações estão lá vendo Jesus vindo, significa que ele saiu da direita do Pai. Naquele momento ele teve que sair do trono dele, porque ele tinha uma missão muito importante. Executar o juízo de Deus. Porque veja, se esses povos estão vendo Jesus Cristo, que é a pessoa mais importante que já existiu, nosso Salvador, e eles estão se lamentando, é que eles não estão felizes de ver Jesus, não. Eles estão vendo Jesus e estão sabendo, minha hora chegou. Essa vida errada que eu venho levando tem o seu preço cobrado agora. O juiz está descendo e não é para me levar com ele, mas é para me julgar, me dar o que eu mereço. Misericórdia, né, irmãos? Misericórdia. Então, o texto de Atos já prometia isso. Olha aí, Atos 1:11. Varões galileus. Isso é um anjo falando para os discípulos. Os discípulos tinham acabado de ver Jesus subir. Aí já tinham ficado tristes. Poxa, o Senhor Jesus foi embora e agora a gente está sozinho. Aí aparece um anjo e diz assim para eles, varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas, para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, foi levado aos céus, virá do mesmo modo que viste subir. Então veja, ao mesmo tempo que para os descrentes, para as nações da terra é uma tristeza ver Jesus descendo, porque eles sabem que está vindo juízo, para os crentes é um momento de maior alegria. Para os crentes, quando aquelas nuvens se abrirem, aquela trombeta ressoar, e eles virem Jesus descendo, os crentes vão se alegrar. Não vai ser momento de tristeza, não vai passar pela cabeça do crente um medo de, mas será que eu vou ser julgado? Não, o crente, como o pastor disse, ele persevera, então ele sabe que na hora da morte o Senhor está ali para o consolo dele. Se a pessoa está duvidando da fé dela naquele momento, provavelmente não é crente. Os crentes eles vão saber reconhecer que quem está vindo na direção deles é o pastor deles. Então que bênção, a mesma vinda, a mesma descida do Senhor Jesus Cristo vai executar juízo para aqueles que não seguiram o seu caminho e vai consolar aqueles que seguiram o seu caminho. Amém, irmãos? Então vimos então a pergunta de número 46. Jesus subiu fisicamente. Jesus está lá orando por nós. Jesus vai voltar, vai descer de novo para julgar os mortos e também para buscar a igreja. Amém? Então vamos para a pergunta 46. Não tem pergunta até aqui? – 47, então. Pergunta 47. O que quer dizer, então, que Cristo não está conosco... Quer dizer, então, que Cristo não está conosco até a consumação dos séculos, conforme ele havia prometido? Vamos ler a resposta, irmãos? Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Segundo sua natureza humana, ele não está mais na terra. Mas segundo a sua natureza divindade, majestade, graça e espírito, ele jamais se ausentou de nós. Olha só, irmãos, é muito simples o que essa pergunta está querendo entender. Se eu acabei de dizer para vocês, na pergunta 46, que o corpo de Jesus foi levado para o céu e está lá há 2000 anos, significa que Jesus não está mais comigo. Não é lógico isso? O corpo dele foi para o céu, então Jesus não está aqui. Aí a pergunta quer dizer, então quer dizer que Jesus me deixou? Jesus me abandonou? Porque há 2000 anos atrás o corpo dele foi-se embora para o céu e Jesus não está mais aqui comigo, então Jesus me abandonou. É isso? A resposta vem dizer, veja, seria verdade isso se Jesus fosse apenas um ser humano. Porque um ser humano só pode estar em um lugar em cada momento.
Não tem como um ser humano estar em dois lugares ao mesmo. Não tem como. Mas Jesus, olha o que diz a parte amarela aí. Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele tem uma dupla natureza. Vamos ver a base bíblica para isso. Muito simples, bem, olha só o que ele diz aí. Ele prometeu em Mateus 28:20, ensinando a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até... Jesus prometeu que ele ia subir para o Pai, mas que ele estaria com a igreja até a consumação dos séculos. Como é que pode isso? Imagina isso. Você está em casa, aí sua mãe, seu esposo, sua esposa diz assim, eu estou indo trabalhar, mas eu vou ficar aqui dentro de casa. Faz sentido isso? Eu estou indo para o trabalho, vou sair de casa, mas eu vou ficar aqui dentro. Faz sentido, irmãos, isso? Mas é isso que Jesus está dizendo. Que ele vai para o céu, mas que vai ficar na igreja. Ele está lá no céu, sentado à direita do Pai, e está sentado num banco desses aqui com a gente agora. Como é que pode isso? Como é que pode isso? Vamos entender? Segundo sua natureza humana, ele não está mais na terra. Então o corpo dele não está mais aqui. Isso aí já é claro, está aí os textos base aí, ó. Olha o que ele diz em Mateus 26:11. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me entendes. Jesus já estava dizendo, meu corpo uma hora ou outra vai sair daqui desse mundo. João 16:28, todavia deixe o mundo e vou para o... Está falando do corpo dele. João 17:11, já não estou no mundo, mas eles, a igreja, continua no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Jesus está dizendo, meu corpo vai para o Pai. Atos 3:21, a Jesus, o qual é necessário que o céu receba. O céu recebeu Jesus. Então está aí, está provado, não está provado, irmãos? O corpo dele foi para junto do Pai no céu. Está provado? Isso é a natureza humana dele. Aí a parte azul. Mas segundo a sua natureza de divindade, majestade, graça e espírito, ele jamais se ausentou de nós. É aí que está a questão, irmãos. Jesus teve o seu corpo levado para o céu. O seu corpo está à direita de Deus agora, nesse exato momento, enquanto a gente está aqui, o corpo de Jesus, o corpo físico dele, aquele corpo que ele andou na terra, aquele corpo que ele bebeu vinho com seus discípulos, comeu pão com seus discípulos, esse mesmo corpo dele está sentado à direita de Deus. Mas, segundo a sua divindade, ele está aqui, na igreja, na congregação filipense, sentado conosco. Como é que pode isso? Vamos ver os textos. 28:20, Mateus. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação. A gente já leu esse texto. João 14:16, 17 e 18, olha aí. Eu rogarei para o Pai e ele vos dará o quê? Outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Não vos deixarei órfãos, mas o que ele vai fazer? Voltarei para vós outros. João 16, 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ele me glorificará, Jesus está dizendo, porque há de receber o que é meu e vou-lo anunciar. Então veja bem, irmãos, tem duas coisas aqui. Como é que eu provo para vocês, irmãos, que Jesus ao mesmo tempo está o corpo dele no céu, mas ele está aqui com a gente agora? Duas coisas. Primeiro, quando Jesus foi para o céu, ele não nos deixou sozinhos. Ele é tão bom conosco, irmãos, que ele se preocupou conosco e disse, eu preciso deixar alguém para ajudar a igreja. Eu não posso ir para o céu e deixar a igreja sem ajuda, sem consolo. Então Jesus orou a Deus, dizendo, Pai, envia o teu Espírito para eles. Pai, envia um consolo para a igreja. Jesus orou e o Pai atendeu. Então, 50 dias depois que Jesus foi aos céus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu à terra e tomou os discípulos. Graças a Jesus, Deus deu para a sua igreja o Espírito Santo. Então, a gente não está só, a gente não é órfão. Esse é o primeiro ponto. Jesus foi, mas o Espírito Santo de Deus ficou conosco. O corpo de Jesus está à direita de Deus, mas o seu Espírito está habitando em cada irmão aqui dentro. Cada irmão que é verdadeiramente crente tem o Espírito de Jesus Cristo morando dentro dele e dela. Então Jesus pode estar com o corpo dele lá,
mas a presença espiritual dele, poderosa, cheia de graça, está dentro de mim. Irmãos, que privilégio. Mas tem mais, não acabou não. Você pode dizer, poxa, mas os discípulos lá atrás experimentaram o Espírito Santo, mas tiveram mais privilégio que eu, porque eles puderam sentar com Jesus na mesa, comer com Jesus, tocar em Jesus. Eu queria também ter esse privilégio. Eu amo ter a presença espiritual de Jesus, o Espírito Santo dentro de mim, mas eu queria poder tocar nele. Diga, minha irmã. Isso. A gente leu, né, irmã, aquele texto, né? Eu estou convosco até a consumação dos séculos. Então, como ele é onipresente, ele pode estar em qualquer lugar ao mesmo tempo. Então, quando eu digo, Jesus está sentado num banco aqui na Filipenses, aí quer dizer que ele faltou o culto na Assembleia de Deus? Jesus está num banco aqui na Filipenses, está lá na Assembleia de Deus, está na Igreja Batista. Onde há uma igreja verdadeira, Cristo está lá. Então, irmãos, tem mais uma coisa. Não é só isso. Jesus foi, corpo dele, foi para o céu, mandou o Espírito. Aí quer dizer que a gente nunca vai conhecer o corpo de Jesus? Só os discípulos que puderam conhecer o corpo de Jesus 2000 anos atrás, e eu nunca vou ver Jesus? Eu vou ficar sempre só com a presença espiritual dele no meu coração, mas eu nunca vou ver a Cristo? Não. Olha o que disse aí o texto de João 16, 13 e 14. Na verdade, é o João 14, 16, 17, 18. Olha o final. Não vos deixarei órfãos. Eu vou fazer o quê? Voltarei. Não está aí? Voltarei. Então, quando Jesus descer para buscar a igreja, ele vai descer com o corpo dele. A igreja que está aqui na terra, na hora da volta de Jesus, vai ver o corpo dele. A Bíblia usa uma linguagem dizendo que quando a igreja for reunida com Cristo, haverá as bodas do Cordeiro. Jesus, quando tomou a última ceia, junto com os discípulos, ele disse, não tornarei a tomar deste fruto do vinho, do fruto da vinha, até que eu volte. Está preparado, está montado uma ceia, onde Jesus vai estar sentado na mesa com a gente. Hoje, espiritualmente, Cristo já está conosco na ceia. Quando nós comemos o pão e bebemos o vinho na ceia, nós estamos provando a presença espiritual do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. Mas vai chegar um dia que a gente vai ceiar com Ele fisicamente, completamente, não só espiritualmente. Vai chegar um dia onde o corpo dele vai estar sentado na mesa e eu vou falar assim, Senhor, passa um pedaço de pão para mim. Que bênção, irmãos. Não vou deixar vocês órfãos. Vou enviar o Consolador e eu vou voltar para buscar vocês. Então, Cristo não descumpriu a promessa dele, ele está cumprindo a promessa dele, ele está conosco. Mesmo que o corpo dele não esteja presente aqui, o Espírito dele é presente aqui. Amém? Pergunta 48, vamos lá. Tem alguma dúvida sobre essas duas aí que passaram? Nada? Sim. Essa é a pergunta? Pergunta do irmão Carlos. A pergunta 46 fala que o juízo de Jesus Cristo, quando ele voltar, vai ser para os vivos e os mortos. A pergunta do irmão é, quem são esses vivos, quem são esses mortos? Para entender melhor isso daí, irmãos, quem vai aprofundar essa questão é o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15. Tem um capítulo inteiro, capítulo com mais de 50 versículos, um capítulo enorme, onde o apóstolo Paulo explica a doutrina da ressurreição de Jesus e dos crentes. Resumo para o irmão, para eu não estar aqui entrando em temas muito complicados, porque aí o pastor um dia vai pregar sobre isso, né? Mas resumo do resumo. Cristo, a gente não falou semana passada, é a primícia dos que dormem. A ideia é que todos vão ressuscitar no fim, tanto os crentes como os descrentes. Só que os crentes vão ressuscitar com um corpo glorificado, preparado para os céus, e os descrentes vão ressuscitar com um corpo preparado para o inferno. Jesus vai preparar o corpo dos descrentes para passar a eternidade no inferno sofrendo. Como ele vai preparar o corpo dos crentes para passar a eternidade nos céus. Esses são os mortos, crentes e descrentes. Todos dois vão ressuscitar. Uns vão ressuscitar para o inferno, outros vão ressuscitar para o céu. Os vivos são os que estão vivos na hora de Jesus. Jesus vai fazê-los subir aos céus e encontrar com ele nos ares. Tá? Mais do que isso, perguntem para o pastor Melquíades.
Sim. Isso. Sim. Tem muitas explicações, tem muitas doutrinas diferentes sobre a volta de Cristo. Essa que eu expliquei basicamente é como a Igreja Presbiteriana do Brasil entende, mas os estudos estão aí abertos para quem quiser, né? O importante, irmãos, o básico é entender o que o credo apostólico diz, que ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Isso é básico. Isso é básico. Permaneça nisso. Se você não tem interesse em entender as doutrinas complicadas, não tem problema. Permaneça no básico. Jesus está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ponto final. Tá? Amém? Podemos ir para 48? Tem mais alguma questão? Fiquem à vontade. Nada mais? Então vamos lá. Pergunta 48. Eu vou ler a pergunta, a gente lê a resposta juntos. Pergunta 48. Mas se a natureza humana não estiver presente onde quer que a natureza divina esteja, não estariam as duas naturezas de Cristo separadas uma da outra? Resposta, vamos lá, irmãos. De maneira nenhuma, pois a sua divindade é ilimitada e está presente em toda parte. Por isso, conclui-se que, apesar da sua natureza divina ultrapassar a natureza humana que ele assumiu, ela está dentro dessa natureza humana e a ela permanece unida como pessoa. Vamos entender isso aqui que parece um pouquinho complicado, mas não é não, tá, irmãos? O texto assusta um pouco, mas é bem simples. Ele está perguntando o seguinte: o corpo de Cristo foi para o céu, o espírito dele está na igreja. Jesus se descolou um do outro, Jesus perdeu o espírito dele, o corpo dele está sentado no céu lá vazio e o espírito ficou na terra. Sabe aquela pessoa que tu está sentado do lado dela conversando com ela e ela está bem assim, ó? Aí tu fala, fulano, aí quando tu cutuca ele, desculpa, eu estava voando aqui, estava em outro mundo. Será que Jesus está assim? Jesus está sentado lá com o corpo dele à direita de Deus, mas Jesus está assim, porque a mente dele está aqui embaixo na terra. Será que é isso, irmãos? O texto está dizendo de maneira nenhuma. Porque a divindade de Jesus, como disse a irmã Iranilde, ela é ilimitada, é onipresente. Cristo consegue estar com o seu espírito 100% ao lado do Pai, 100% no teu coração. Por isso que chama Espírito de Deus. Porque é um espírito que goza da presença de Deus agora, nesse exato momento, e que pode estar dentro de ti se você for crente. O mesmo espírito que está junto com Deus está dentro de você, crente em Jesus. Então, a natureza de Jesus é ilimitada, a primeira parte está dizendo aí. Vamos ver os textos? Olha só o que Deus está dizendo lá em Jeremias. Acaso sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Aí ele continua, porventura eu não encho os céus e a terra? Deus está perguntando. Eu sou capaz de encher céus e terra, sim ou não, irmãos? Sim, Deus enche céu e terra. Ele pode estar ao mesmo tempo no céu e ao mesmo tempo na terra. E aí, Atos 7, 48, 49. Não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Olha isso, irmãos. O céu é o meu trono, é onde Cristo está assentado. O chão é onde meu pé toca. Cristo está no céu reinando e andando com seus pés ao lado da igreja. Nem precisa dizer mais nada, né, irmãos? Esse texto é uma benção. E aí, por fim, então ele vai dizer, a natureza de Cristo é ilimitada, logo conclui-se que o quê? Que ele consegue permanecer uma só pessoa, mente e corpo, sem ter que se dividir. Vamos ler os textos base? Olha aí, ó, o verbo se fez, ele é carne, não tem mais como voltar atrás. É isso aí, ponto. João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Então, por que Jesus pode estar no céu e na terra ao mesmo tempo? Porque ao mesmo tempo ele é um ser 100% espiritual, divino, e ao mesmo tempo ele é um ser 100% humano. Colossenses 2,9, esse texto é demais. Porquanto nele, em Jesus Cristo, habita
corporalmente toda a plenitude de Deus. Irmãos, esse texto, sai para pegar esse texto, viu, pastor? Pegar ele assim, pedacinho por pedacinho e fazer assim uns 5 domingos só estudando esse texto, facilmente. O que tem de profundeza, de bênção espiritual nesse texto. Veja, o Deus que criou o universo, o Deus que é infinito, que é perfeito, que é como a irmã disse, onipresente, onisciente, né, irmão? Esse Deus habita toda essa plenitude nele, tudo o que ele é, habita, cabe dentro de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Isso não é muita coisa? Agora, imagina dizer que o Espírito desse Deus, que está dentro dessa pessoa Jesus, habita em ti. Meu Deus, né? Isso é muita coisa. A gente fala de Espírito Santo de uma forma tão boba às vezes, e não para pensar, o Espírito Santo é a mente de Deus. É a mente do Deus que criou o universo, que é um Deus santo que não peca. Essa mente está dentro de ti, e aí quando tu pecar, saiba, Ele está vendo tudo de dentro para fora. Porque tem gente que pensa assim, né? Que Deus está lá em cima olhando tudo que tu faz. Então se tu se esconder direitinho, consegue escapar do olho dele. Meu amigo, o olho dele está dentro da tua cabeça. O que tu viu, ele viu. O que tu desejou, ele sabe que tu desejou. O que tu pensou de errado, ele sabe que tu pensou. Por isso que a Bíblia diz, não matarás. Aí Jesus diz, eu porém vos digo, aquele que odiar o seu irmão já é culpado. A Bíblia diz, não cobiçarás a mulher do próximo, não adulterarás. E Jesus diz, por isso eu vos digo, aquele que olhar para a mulher do próximo com intenção impura, já é culpado de adultério. Jesus não precisa esperar tu pecar para saber o que tu fez. Ele conhece o teu coração, porque o Espírito dele está dentro de ti. Irmãos, isso é para fazer a gente pensar na nossa vida, isso é para fazer a gente pensar na nossa fé. Eu digo, irmãos, falando por mim, sinceramente. Não estou falando dos irmãos não, porque eu não sou vidente, não recebi revelação da vida de ninguém que está fazendo coisa errada aqui não. Já basta a minha vida. Eu tenho muita coisa para corrigir, porque o Espírito de Deus está dentro de mim. Os irmãos precisam fazer essa reflexão. Amém? Fechamos pergunta 48, podemos ir para 49? Sim ou não? Pergunta 49. É a última de hoje. Vou ler a pergunta e nós lemos a resposta juntos. De que modo somos abençoados com a ascensão de Cristo ao céu? Vamos lá? Primeiro, Ele é o nosso advogado no céu diante do Pai. Segundo, em Cristo temos a nossa carne no céu como garantia segura de que Ele, o nosso cabeça, também nos levará para si como membros seus. Terceiro, Ele nos enviou o seu Espírito como garantia, pelo poder do qual buscamos as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e não as que são da terra. Meus irmãos, é muita coisa. Primeiro, então, que bênçãos você recebe por entender a ascensão de Cristo? Já tem 4 que o pastor já falou semana passada. Quando o pastor aplicou o sermão dele semana passada, ele falou várias bênçãos, várias coisas práticas. A ascensão é uma doutrina prática, ela te ajuda no teu dia a dia. Quem não lembra, quem faltou domingo passado, vai no YouTube, já está lá a pregação. Quem ascendeu ao céu, do pastor Melquiades, domingo passado, ouve de novo aquele sermão, ouve as aplicações daquele sermão. E aí você já vai ter 4 bênçãos, e aí vai ter mais 3 aqui. 7 bênçãos, pastor. Uma por dia para meditar, né? Vamos ver as 3 nossas aqui então. Primeira bênção de entender que Jesus ascendeu, que o corpo dele foi levado aos céus, é que ele é nosso advogado e está diante do Pai. A gente já viu que Cristo intercede por nós. Olha os textos aí. Quem os condenará, né? É Jesus que intercede por nós. Então você tem um advogado, você tem uma pessoa, um promotor está lá, a acusação está lá para dizer, Gilney pecou. Ele não atrasa não, viu, irmão? Antes de começar a audiência, ele está esperando lá para te acusar. Mas sabe quem estava antes dele? A defesa. Jesus penetrou os céus
E aí a Bíblia está perguntando, então se o advogado que é Cristo está lá para te defender, quem vai te condenar? Se é ele que vai trazer o juízo no fim para os vivos e para os mortos, quem que vai te condenar? Se ele é teu advogado. O pastor até falou uma vez sobre isso, né, pastor? Ele executa o papel do juiz, mas ao mesmo tempo ele é a defesa. Isso não pode acontecer em outro lugar, né? Mas Jesus faz. Jesus faz isso. Então isso é uma bênção para você. E aí, temos advogado. 1 João 2:1. Temos advogado junto ao Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo, o justo. Amém, irmãos? Então essa é a primeira parte. Primeira bênção, ele é nosso advogado. Segunda bênção, em Cristo temos a nossa carne no céu garantida. Ou seja, está dizendo aí que um outro resultado da ascensão é saber que o nosso corpo vai ser levado para estar junto com ele. A gente já falou um pouco sobre isso semana passada, sobre como o nosso corpo ele é importante para que a gente entenda que a ressurreição é corporal, mas agora tem mais uma coisa. Como você se imagina no céu, irmãos? Eu não sei como é que a gente vai ser no céu, eu não sei como vai ser meu corpo. Eu só sei de uma coisa, não vai ter pecado nesse corpo. Isso aí eu posso te dizer com certeza. Quando eu estiver no céu, na presença de Jesus, o meu corpo não vai sofrer com pecado. É. Só que eu estou perguntando como você se imagina no céu, porque, infelizmente, irmãos, a imagem que falam por aí é que quando você for para o céu, você vai ser aquele fantasminha branco, flutuando, o céu tudo branco, tudo de nuvem, e você flutuando sem corpo por lá. Você vai ter corpo, você vai ter braço, vai ter pé. Sabe por que eu sei que esse corpo é importante? Sabe por que eu sei que ele vai restaurar o teu corpo? Porque esse corpo não é resultado da evolução, não é resultado de matéria ao acaso se formando. Esse corpo foi Deus que fez, irmãos. Quem é o desenhista do corpo humano? Quem é que desenhou o corpo humano para ser do jeito que é? Com 2 olhos, um nariz, 2 ouvidos, uma boca, 2 braços, 2... Quem foi que desenhou esse corpo? Foi o Pai, foi Deus quando tomou o barro, formou o ser humano ali e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Foi Ele que fez o teu corpo para ser desse jeito. É Ele que quer que esse teu corpo seja restaurado para estar na mesa, na glória, ceando com Jesus Cristo. E aí você vai dizer que esse teu corpo não presta para nada, que você queria ter outro corpo, que se você tivesse milhões, você fazia 300 plásticas para se parecer com outra pessoa. Jesus quer o teu corpo, do lado dele na ceia. Amém, irmãos? Então a segunda bênção, Jesus vai levar o teu corpo para estar junto com ele. Você não vai estar lá flutuando igual uma alma penada, não. Terceira bênção, enquanto Jesus está lá em cima, no céu, ele não te deixou sozinho na terra. A gente já falou sobre isso. O espírito dele, a mente dele, a consciência santa dele está dentro de nós. Sabe por que às vezes você está vendo uma coisa, um pecado te chama a atenção, uma coisa, uma cobiça, e aí você consegue dizer, não vou. Sabe por que isso acontece às vezes? É o Espírito Santo. Pode ter certeza absoluta. Se fosse o teu espírito escolhendo entre o bem e o mal, tu ia escolher o mal. Quando você escolher o mal, pode ter certeza, foi você. Quando tiver 2 escolhas na tua vida, fazer o certo e fazer o errado, tu fizer o errado, foi tu. Mas quando tu fizer o certo, foi o Espírito Santo. É só Ele que me capacita para querer o bem. É só Ele que me dá a escolha de fazer o certo. Porque quando eu vejo a tentação, a mente de Cristo que está dentro de mim me mostra como Ele vê a situação. Você quer ver o grau de cegueira do ser humano? 2 discípulos, depois que Jesus morreu, acho que é Lucas 26, a história dos 2 discípulos do caminho de Emaús. Os caras andaram 11 quilômetros ao lado de Jesus. Você imagina, 11 quilômetros andando ao lado de Jesus e olhou para o rosto dele e não reconheceu que era ele. Aí depois, lá na hora de comer o pão e o vinho, na hora que Jesus partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus. Aí você pode dizer, mas talvez esses 2 discípulos, eles não eram próximos de Jesus, então não conheciam o rosto dele muito bem. Tá bom, então você vai lá para João 21, diz que Pedro foi pescar, Jesus apareceu no barco do lado dele, Pedro olhou Jesus e não reconheceu quem era.
Pedro, discípulo mais próximo de Jesus, viu Jesus e não sabia quem era. E aí vai dizer que Pedro não viu Jesus por quê? Se Pedro viveu 3 anos ao lado de Jesus. Pedro não reconheceu o rosto de Jesus porque ele estava descrente. Então, quando nós não reconhecemos Cristo, é porque nós não estamos permitindo que o Espírito Santo nos santifique. Deus está fazendo a parte dele, irmãos. Ele foi para o céu com o seu corpo e deixou o Espírito aqui. Quando você peca, é porque você não quer o Espírito Santo. Isso é muito sério. Então, essa garantia do Espírito, diz aí a quarta parte, essa de lilás aí, pelo qual buscamos as coisas do alto. Está aí a santificação. A partir do momento que Jesus Cristo vai para o céu, deixa o Espírito dele dentro da igreja, nos corações dos crentes, ele está ensinando a igreja a começar a pensar como ele pensa. Jesus quer que você olhe para as situações da tua vida e pense como ele. Por isso que diz, nasceu é nova criatura. Não vivo mais eu, mas quem vive em mim? Cristo. Eis que a conversão é você deixar de ser você mesmo e ser Cristo vivendo em você. Então não admito crente, não, a gente não pode admitir crente dizendo, insistindo, o crente está insistindo no erro. Você vai lá como irmão, aconselha ele e diz, eu sou assim mesmo. Esse é o problema, tu é assim. Esse é o teu problema, tu é desse jeito. Esse é o teu problema, tu não quer mudar. O crente, ele não é alguém que diz isso, eu sou assim mesmo. O crente é alguém que diz, eu preciso mudar e me parecer com Jesus. Porque o Espírito que em mim habita é o Espírito de Jesus. Então, irmãos, você passa a viver, olha o que o texto diz, olhando para as coisas do alto, sua mente muda, sua mente para de ser uma mente mundana que quer as coisas desse mundo e não olha para as coisas do alto. A gente estudou as bem-aventuranças, né, pastor? As bem-aventuranças são qualidades de Jesus que a igreja tem que ter. Ele é manso, ele é pacificador, ele é todas aquelas qualidades. Por isso que você tem que ser. Então, irmãos, se você crê que Jesus Cristo foi aos céus e deixou o Espírito dele para guiar a igreja, você precisa manifestar esses frutos. Você precisa passar a viver como Jesus. Vamos finalizar com as nossas reflexões aqui? Primeira coisa que a gente viu hoje. O corpo é muito importante dentro do cristianismo. Veja, o corpo é uma coisa muito importante não só no cristianismo. Quem vai estudar, por exemplo, investigação de crime, o pessoal da criminologia, na perícia criminal, tem uma regra que eles dizem assim, né? Porque às vezes não querem trabalhar, né, pastor? Aí eles dizem assim, se não tem corpo, não tem crime. Não tem corpo, não tem crime. Então, em muitos processos, eles são encerrados antes da hora, porque a pessoa que desapareceu e foi assassinada, nunca encontraram o corpo dela. A pessoa foi morta, tem evidências que ela foi morta, mas como não acharam o corpo, encerra o processo e o culpado fica livre. Não encontraram o corpo da moça que foi morta e quase que ele não vai, né, preso. E isso faz sentido dentro da lógica de Jesus. Se Jesus morresse e o corpo dele nunca fosse encontrado, pastor, até hoje diriam que ele forjou a morte. E aí a gente não estaria aqui hoje. Porque a nossa religião seria conhecida como uma fake news. Mas o corpo dele apareceu, irmãos. Ele ressuscitou ao 3º dia e ele passou 40 dias andando na terra com o corpo ressuscitado. Mais de 500 irmãos viram Jesus depois da ressurreição deles. Podiam ver a mão dele furada, podiam ver o lado dele furado, podiam ver as chagas da cruz de espinho no rosto dele. Então não tinha como dizer que inventaram isso. Tem corpo, tem prova, então tem como continuar o processo. O corpo de Jesus não foi invenção dos cristãos. Então olha como isso é importante para a tua fé. Se Jesus não tivesse corpo revelado, não teria tua fé. Iam todo mundo dizer que é um falso crime, que foi uma fake news. Outra coisa, dá para trabalhar sem o corpo na cena de crime, com base em evidências. Você tem provas que ligam o corpo à cena do crime. Veja aqui uma coisa, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Naquele tempo de Jesus, quando acontecia um crime,
Se uma mulher testemunhasse o crime, o testemunho dela não valia para o tribunal. Então, a mulher está lá, viu o cara ser assassinado, ela vai no tribunal e fala, eu vi ele ser assassinado. Não conta. Mulher não tem palavra no tribunal. Aí, quando Jesus ressuscita, quem são os primeiros a ver ele ressuscitado? As mulheres. Veja que o cristianismo não estava preocupado. Tem provas, tem evidências que comprovam que Jesus ressuscitou. E não estava preocupado se os homens vão aceitar essas evidências. É pela fé. Tem evidências. Quais são as evidências da fé de que o corpo físico de Jesus Cristo ressuscitou? Primeira, a presença dele na ceia. Isso é coisa da fé, irmãos. Se um descrente sentar aqui e você disser para ele, olha, esse pão que eu estou comendo, esse vinho que eu estou bebendo, carregam espiritualmente a presença de Jesus. Ele vai dizer, você está louco. Isso é macumba, isso é magia. Eu não acredito nessas coisas. Porque é coisa da fé. Como é que eu te provo que o corpo físico de Jesus está vivo? Porque esse corpo físico está presente espiritualmente no pão que eu como, no vinho que eu bebo. Segunda evidência, ele habita com o seu espírito em nós. Aí você vai dizer, eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. O descrente vai dizer, agora eu tenho certeza que você está louco. O nome disso aí é esquizofrenia. Você precisa tomar remédio, vão dizer para você. Se você disser assim, olha, às vezes eu olho para uma situação, eu quero fazer uma coisa, mas o Espírito de Deus diz para eu não fazer. Ele vai dizer, você está louco, o nome disso é transtorno de personalidade. Tome remédio. Mas você vai dizer, não, não é transtorno de responsabilidade, não é esquizofrenia. Isso é o Espírito Santo, isso é a presença do meu Deus dentro de mim. Isso é coisa da fé, irmãos. Sem fé isso parece loucura mesmo. Então, as pistas do crime levam ao corpo. Às vezes as evidências ligadas ao corpo podem ajudar essa investigação. E aí a gente encontra o corpo. Que importância encontrar o corpo. Ceiar é uma coisa importante para você ter contato com o corpo de Cristo, enquanto ele não volta. Quem aqui ainda não é batizado e não toma a ceia do Senhor, se você não deseja isso, reveja sua fé. Você precisa do pão, você precisa do vinho. Não é minha opinião, não. É o fato. Como é que você quer ser crente se você não toma, se você não bebe e não come do corpo de Cristo? Corra atrás. Creia em Jesus, entregue sua vida a Ele, seja batizado. E aí, participe do corpo dele. Outro meio espiritual, congregar. A Bíblia diz que o corpo de Cristo é a sua igreja. E aí você prefere estar em casa assistindo TV no domingo. Desculpa, mas a tua fé ou ela é fraca ou ela é falsa. Se você escolheu, eu estou falando de pessoas que escolheram ficar em casa no domingo. Não estou falando de pessoas que têm problema, que está doente, ou que tem outra coisa que impede de vir. Estou falando de pessoas que escolhem, no dia do Senhor, ficar em casa. Essa pessoa não tem fé, ou a fé dela ainda está muito frágil. Porque congregar é um meio espiritual de estar em comunhão com o corpo de Cristo. A gente lê um texto ainda agora, de que quando Cristo voltar, Ele vai levar para si o seu corpo. Só vai subir com Cristo para o reino de glória, para o reino dele, quem for parte do corpo dele. Ele não vai levar ninguém individual, ele não vai levar ninguém sozinho, ele não vai levar solo. Ele só vai levar quem está na igreja. Ele só vai levar quem tem comunhão espiritual com o corpo dele. Então reveja, se você tem colocado outras coisas à frente da congregação, reveja sua fé. Reveja suas prioridades. Se é alguma coisa que você pode resolver, que você pode fazer com que melhore, melhore, meu irmão. Porque se você não estiver no corpo de Cristo, se você não tiver congregando no corpo de Cristo e tomando dos seus sacramentos, da ceia, dificilmente há salvação para você. Amém? Então vamos terminar lendo a nossa confissão para a gente finalizar orando. Eu vou ler o título e os irmãos leem junto comigo o texto da confissão. Vamos lá? Está todo mundo enxergando aí? Eu estou na frente, estou atrapalhando alguém? Não? Está ok aí? Ok? Então vamos lá. Eu creio que Jesus Cristo, meu Senhor
ressuscitou e subiu aos céus com o seu corpo físico. Creio que ele está à direita de Deus Pai, mas que mesmo assim Jesus se faz presente em minha vida por seu Espírito Santo. E eu provo dessa comunhão quando participo da ceia do Senhor. Por isso sei da importância de congregar e fazer parte da igreja cristã como membro, para que eu possa me unir meu corpo ao corpo de Cristo por toda a eternidade. Amém, irmãos? Que nós possamos ter o nosso corpo, nossos corpos, unidos ao corpo de Cristo por toda a eternidade. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez. Que bênção é poder estar sendo lembrado, Senhor, do teu reino, da tua vinda e do fato de que o Senhor vai levar a tua igreja para estar contigo no teu reino eterno. Nos ajuda, Senhor, nos aviva com teu Espírito Santo. Nos enche, Pai, desse Espírito amoroso. Nos faz, Senhor, olhar para a nossa vida com os teus olhos. Nos faz, Senhor, olhar para essa vida com a tua mente e assim endireitar os nossos caminhos diante do Senhor. Assim amar a tua igreja, amar o nosso irmão, amar o próximo como a ti mesmo. Aviva-nos, Senhor, salva-nos. Em Cristo Jesus. Amém. Deixa eu ver a hora.